A responsabilidade social das empresas é aumentar seus lucros. Esse foi o título do famoso artigo escrito pelo economista Milton Friedman em 1970 e que por 50 anos foi o alicerce do capitalismo. Por décadas, nós acreditamos que maximizar o lucro para os acionistas, o chamado capitalismo de shareholders, era o mais importante e que todo o mais deveria ficar em segundo plano. Porém, as consequências de pensar unicamente na maximização dos lucros para os acionistas trouxe consequências devastadoras para a humanidade, como, por exemplo, as terríveis desigualdades sociais e econômicas que nós vivemos, as tensões raciais, as pessoas cada vez mais infelizes e adoecendo no trabalho, e os impactos no meio ambiente, para falar apenas de algumas dessas consequências. Mas, felizmente, lideranças de negócios, empreendedores, investidores, membros da comunidade acadêmica estão abraçando o capitalismo das partes interessadas, chamado de capitalismo de stakeholders, como a solução para uma prosperidade sustentável, ampla e de longo prazo. Podemos perceber claramente essas mudanças em alguns acontecimentos recentes, como, por exemplo, em agosto de 2019, os presidentes das 181 maiores empresas do mundo, reunidos no Business Roundtable, uma organização norte-americana, se responsabilizaram por conduzir as empresas, liderar as suas empresas em prol de todas as partes interessadas, e não apenas dos acionistas. Larry Fink, o presidente do maior fundo de investimentos do mundo, tem se posicionado também claramente a favor de investimentos responsáveis e de longo prazo. O Fórum Econômico Mundial, realizado em janeiro agora de 2020, teve como foco, como tema principal, o capitalismo das partes interessadas. E já sabemos que a próxima edição do Fórum Econômico Mundial também terá esse tema como foco principal. E, finalmente, a crise desencadeada pela Covid-19, que significa talvez o maior desafio que nós já vivemos em todos os tempos e que colocou em evidência alguns movimentos muito interessantes que se propõem usar a força dos negócios para impactar positivamente a sociedade. Um desses movimentos é o capitalismo consciente, que traz na sua essência 4 pilares: o propósito, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura consciente. Aqui no nosso país, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil existe para disseminar esse movimento, para disseminar essas ideias e também para nos ajudar a repensar a forma como nós investimos e fazemos negócios aqui no nosso país. Nos próximos vídeos, você vai ficar conhecendo os 4 pilares do capitalismo consciente. O capitalismo consciente é um movimento e uma instituição dedicada a inspirar os negócios a se tornarem ambientes mais humanos, sustentáveis e inovadores. 4 princípios fundamentais guiam uma organização que pratica o capitalismo consciente. Neste vídeo, vamos explorar o princípio do propósito. Nas palavras de Ed Freeman, um dos cofundadores do capitalismo consciente nos Estados Unidos, nosso corpo produz glóbulos vermelhos do sangue. E se eu parar de produzir esses glóbulos, eu morro. Mas isso não significa que o propósito do meu corpo seja produzir glóbulos vermelhos. Seguindo a mesma lógica, as empresas precisam fazer dinheiro, caso contrário morrem. Mas isso não significa que o propósito maior de uma empresa seja somente fazer dinheiro. Fazer dinheiro é essencial para a vitalidade e sustentabilidade de uma empresa, mas não é a única ou mesmo a razão mais importante para um negócio existir. Empresas conscientes se concentram em seu propósito para além do lucro. Todos nós
precisamos de significado e propósito em nossas vidas. O propósito nos ativa e nos motiva. É ele que faz com que nos levantemos de manhã, nos sustenta quando as coisas ficam difíceis e serve como uma estrela guia quando nos desviamos do caminho. Empresas conscientes demonstram esse senso de significado e de propósito. Ao se conectar em seu propósito mais elevado, uma empresa consciente inspira, envolve e energiza todos os seus stakeholders. Funcionários, clientes e toda a comunidade confia e até mesmo amam empresas que têm um propósito inspirador. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e amadas são conduzidas por um propósito maior. Para essas empresas, o propósito vai além da palavra na parede. Ele é um contexto que norteia a direção e unifica a força dos líderes, do time e de todos os stakeholders. E propósito fornece sangue vital para percorrer a cultura da empresa. Entender o propósito de uma organização é entender o porquê da sua existência. O propósito atua como um verdadeiro imã, atraindo as pessoas que se conectam com ele, como, por exemplo, os colaboradores, os fornecedores, os investidores, os clientes, que se identificam com aquele propósito do negócio. Então, os colaboradores, eles veem um sentido maior no trabalho que eles fazem e assim se engajam verdadeiramente. Os clientes se sentem atendidos nas suas necessidades, se sentem respeitados, se sentem cuidados pela empresa. Os fornecedores se sentem valorizados e se sentem como verdadeiros parceiros na construção de algo maior. E os investidores percebem que estão contribuindo para a construção de algo que vai beneficiar muito a sociedade. Para identificar com clareza o propósito do seu negócio, existem 3 perguntas norteadoras. Que diferença queremos fazer no mundo com o nosso negócio? O mundo fica melhor com a nossa presença? Se deixarmos de existir, alguém sentirá falta? E lembre-se, o propósito é mais poderoso quando está totalmente alinhado com o que significa de mais elevado em ser humano. Neste vídeo, vamos explorar o princípio de liderança consciente. Robert Greenleaf, um autor americano engajado pelo capitalismo consciente, escreveu assim: bons líderes devem primeiro se tornar bons servos. O mais alto grau de liderança é ocupado pelo líder servidor, aquele que cuida das pessoas e entende que elas fazem a sua empresa. Líderes conscientes concentram-se no nós e não no eu. Assim como o comandante de um navio, o líder servidor será sempre o último a abandonar o navio. Ele permanece atento e servil a todos aqueles que estão sob seus cuidados. Eles inspiram, fomentam transformação e fazem florescer o que há de melhor em todos aqueles que os rodeiam. Eles entendem que o seu papel é servir ao propósito da empresa, apoiar as pessoas que estão com ele e criar um valor para todos os stakeholders envolvidos no negócio. Líderes conscientes lideram pelo exemplo. Eles nos instigam a explorar novas áreas e a realizar plenamente todo o nosso potencial. Eles reconhecem o papel fundamental da cultura e cultivam uma cultura consciente de confiança e carinho. Líderes conscientes dão amostras cotidianas das mais admiradas qualidades dos seres humanos e acreditam firmemente no trabalho como uma oportunidade de contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. Em geral, os líderes conscientes, eles possuem uma apurada inteligência sistêmica, analítica, emocional, espiritual e são pessoas generosas, íntegras e que possuem uma incrível capacidade de influenciar, amar e cuidar. E você? Quais dessas competências você possui? Existe uma forma muito interessante de avaliar o seu grau de desenvolvimento em cada uma dessas competências, que é a roda das competências conscientes. Atribua uma nota de 1 a 10 a cada uma dessas competências utilizando a roda e depois reflita sobre o resultado.
E não se esqueça, como afirma o Raj Sisodia, um dos fundadores do capitalismo consciente, não é possível ser uma liderança consciente se você não for um ser humano consciente. Neste vídeo, nós exploraremos o princípio de orientação para stakeholder. John Muir, um famoso escritor escocês e explorador da natureza, observou que quando alguém puxa uma única coisa da natureza, descobre que ela está, na verdade, ligada com o resto do mundo. É assim no caso dos negócios, uma rede intrincada e interligada de relacionamentos. Ao contrário de algumas empresas que acreditam que só existem para maximizar o retorno do investimento dos seus acionistas, as empresas conscientes focam em todo o seu ecossistema de negócios, criando e otimizando valor para cada um dos seus stakeholders, entendendo que stakeholder forte e engajado leva a um negócio saudável e sustentável, além de resiliente. Stakeholder pode ser traduzido como uma parte ou um grupo importante ligado a uma empresa. Empresas conscientes olham para cada parte com a mesma importância. Elas reconhecem que é preciso engajar seu funcionário, pois é ele que cuida do seu cliente. É preciso fidelizar o seu cliente porque é ele que traz o seu lucro, assim como criar fortes parcerias com a sua cadeia de fornecedores e impactar sua comunidade de uma forma positiva e eficiente. Somente com essas relações equilibradas, o acionista terá o retorno sobre o investimento que fez originalmente. Numa empresa consciente, todos os stakeholders devem ganhar para que ela prospere. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e que se orientam em criar valor para todos os seus stakeholders constroem ao longo do tempo uma relação colaborativa e de confiança. Ao otimizar o valor para todos os stakeholders, uma empresa consciente cultiva relações saudáveis, dinâmicas e resilientes que podem resistir a qualquer tempestade. No mundo dos negócios, o paradigma que sempre prevaleceu foi o que, para uma parte ganhar, a outra tem que perder. E passamos então muito tempo barganhando, pressionando colaboradores, fornecedores, clientes, tudo isso visando ganhar o máximo possível, ter um melhor resultado financeiro possível no menor tempo possível. Para o capitalismo consciente, nós devemos usar a nossa criatividade e inovação para buscar sinergias entre os stakeholders, de forma a agregar valor para todas as partes interessadas. Uma das formas de você fazer isso é realizando o mapeamento dos seus stakeholders. Identifique todos os stakeholders do seu negócio. Você vai se surpreender com alguns stakeholders que você sequer havia pensado. Depois, procure identificar quais são as verdadeiras necessidades de cada um deles e como você pode atender a essas necessidades. Você vai ver que é possível gerar valor para todos, que é possível harmonizar o interesse de todas as partes interessadas. E com isso, todos juntos poderão contribuir de forma positiva para o negócio e para a sociedade. Neste vídeo, nós exploraremos o princípio de cultura consciente. A cultura é formada por valores, princípios e práticas estabelecidas na estrutura social de uma empresa e que permeiam as suas ações. A cultura conecta os stakeholders entre si ao propósito da empresa, além de conectar pessoas aos processos. Uma cultura consciente promove o amor e o cuidado entre os membros de uma equipe, mas, além de tudo, constrói uma relação equânime entre todos os stakeholders, de uma forma que sejam tratados com a mesma importância, mas não de forma idêntica. Algumas das empresas mais bem-sucedidas e amadas são imbuídas por propósitos maiores e têm uma cultura fortemente alicerçada em valores que fazem perpetuar esses propósitos. Somente assim é possível vislumbrar longevidade, prosperidade e legado. Uma cultura consciente é uma força energizante e unificadora que realmente transforma uma empresa num negócio consciente para a vida. Formar a cultura é uma das atribuições
mais importantes de um líder consciente. Essa atribuição pode ser ignorada, mas sob sérios riscos e por um curtíssimo espaço de tempo. Essa é uma afirmação do professor James Haskett, da Harvard Business School. A cultura de uma organização pode funcionar como um grave entrave ou como uma força propulsora para o sucesso nos negócios. Uma organização consciente traz em sua cultura valores muito importantes, como a confiança, o respeito, a integridade, a transparência, o amor, o cuidado, a lealdade. Quais valores são importantes na sua empresa? Como que esses valores se refletem no dia a dia e em cada decisão que é tomada no seu negócio? Construir uma empresa consciente é um desafio árduo. É preciso reconhecer isso, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Envolver as pessoas, os colaboradores, todos os stakeholders nessa jornada é muito importante. E independente se essa construção de uma empresa consciente está sendo do zero, um negócio que está começando, ou se está acontecendo numa empresa que já existe e que está passando por um importante processo de transformação. Então, vale a pena se jogar nesse desafio.